A árvore mais forte da floresta não é a que está mais escondida, mas sim a que está mais exposta. Meu nome é Hugo Lopes, sou terapeuta do som, facilitador de autoconhecimento. Já se inscreve aqui no site, já ativa as notificações para você receber aí de casa sempre que tiver um vídeo novo no canal. Então bora lá. Bom, conforme eu iniciei o vídeo, a árvore mais forte da floresta não é a que está mais escondida, e sim a que está mais exposta. O que isso traz de reflexão para você? Para mim, quando eu escuto isso, me mostra que muitas vezes a gente não quer passar por dificuldade e a gente não consegue reconhecer que o que faz a gente crescer é justamente passar pelas dificuldades, se expor às dificuldades. E quando eu falo isso, tem vários cuidados, né? Existe o cuidado de uma coisa é passar pela dificuldade, outra coisa é ficar valorizando a dificuldade e entrar nessa narrativa de que a sua vida precisa ser difícil para ter um sucesso, para ser boa, para você ser feliz, quando não é verdade, ou simplesmente de que você não passa por dificuldade nenhuma, né? O que eu quero trazer com isso, nessa reflexão, é associar ao fato da exposição da floresta, exposição dessa árvore ao nosso dia a dia, né? Porque eu quero dizer isso muito relacionado ao que a gente faz, como a gente faz e os nossos contextos. Quando a gente fala que a árvore mais forte da floresta é a que está mais exposta e não a que está mais escondida, é porque quando a gente está mais exposto, a gente consegue se mostrar. Quando a gente se mostra, a gente se coloca no lugar de vulnerabilidade. E quando a gente está nesse lugar de vulnerabilidade, não é nem contra tudo e contra todos, mas existem contextos e cenários ao nosso redor que podem favorecer ou dificultar a nossa vida, né? E aí a pergunta que eu te faço é: como você segue a tua vida? Como que você segue a caminhada no teu propósito? Quando tá tudo bem, quando tá fazendo um dia de sol, não faz nuvem, não tem absolutamente nada, ou quando você passa por dificuldade, quando começa a chover, quando começa a ventar, quando começa a nevar, quando o caos aparece na sua vida, como que você aborda as situações? Porque quando a gente fala disso, é entender que a gente tem sim a capacidade de abordar as situações da mesma forma, seja a dificuldade ou seja, entre aspas, a facilidade. Nos ensinamentos da cultura africana, nos ensinamentos do orixás, a gente entende que os orixás eles provêm tudo na vida para que a gente possa navegar com facilidade. Só que quando a gente fala navegar com facilidade, não significa não passar por dificuldade. Significa que a gente consegue sim, na natureza, todos os recursos suficientes e necessários para a gente poder atravessar as situações que a gente está passando e poder seguir a caminhada em direção ao nosso propósito. E um outro ponto que eu quero trazer é relacionado sobre como a gente vive a nossa vida, né? Como que é o seu humor quando está fazendo sol e como é o seu humor quando está fazendo chuva. E eu não estou falando aqui para você ficar completamente isento aos seus arredores, mas eu estou falando que assim, dependendo do que está acontecendo ao nosso redor, a nossa forma de agir ela vai ser diferente. Então eu te trago essa reflexão. Como que você age? Como que você consegue atender os seus clientes quando você está com fluxo de vendas bom, quando você está com cliente, quando as coisas estão acontecendo, ou como você atende esses mesmos clientes quando você começa a entrar nas dúvidas, quando você começa a entrar nesse cenário um pouco mais cabuloso, digamos assim. Porque eu acho que essa é a reflexão que fica muito para mim quando a gente entende sobre isso. A natureza, ela tem uma lei, e essa lei fala que a gente só consegue adquirir força quando a gente passa por essas dificuldades, né? E quando a gente passa por essas dificuldades, a gente adquire uma característica muito ímpar que se chama a resiliência. E existe uma diferença entre você ser resiliente, você ser paciente ou você ser indiferente. Porque você consegue sim ser indiferente, muita gente hoje chama de resiliência, mas na verdade é uma indiferença. É você não estar se importando, você não está se envolvendo com o que está acontecendo, então você está completamente de fora da situação.
Quando você tem a resiliência, você está passando pelo processo, você está sentindo as emoções de todo esse processo e não deixando essas emoções te interferirem. E isso está muito ligado à nossa capacidade de se manter centrado, à nossa capacidade de manter o nosso sistema nervoso regulado. Porque é muito do que eu falo da terapia do som, principalmente, sobre se estamos todos conectados através dessas frequências e vibrações e estamos sempre impactados pelo que está acontecendo aos nossos arredores, na vida, não importa muito como você segue e como você segue a caminhada no seu propósito quando está tudo bem. Eu sei muito mais sobre você, eu sei muito mais do outro, sei muito mais de mim quando eu estou seguindo na caminhada e eu passo pelos desafios. Porque quando a gente passa pelos desafios é quando os nossos traumas eles vêm à tona, né? Quando todos os nossos dramas, todas as nossas questões não resolvidas, todas as nossas crenças limitantes, todas elas aparecem de uma forma muito mais viva para a gente lidar, não só com a dificuldade, mas também com a nossa forma de lidar com essa dificuldade. Então, a nossa capacidade de adquirir essa resiliência é a capacidade de reconhecer que, graças a Deus, a gente tem essas dificuldades para passar. Porque quando a gente olha na natureza, a gente olha, por exemplo, uma borboleta, né? O processo de expansão da borboleta, ela está ali no casulo. Quando ela está nesse processo dela do casulo, se a gente ajudar ela durante esse processo de quebrar o casulo, ela não vai sozinha, ela não vai conseguir abrir as suas asas, as asas não vão estar desenvolvidas e automaticamente ela não vai conseguir voar. Por um outro lado, quando ela está ali dentro do casulo, ela está naquele processo de introspecção, passando por toda a transformação que ela tem que passar. Te garanto que não é fácil, né? Você ser um lagarto, você está caminhando, você ter toda essa liberdade e do nada você tem que ficar recluso. Só que quando você está recluso, ela começa a se sentir ali dentro que a situação começa a ficar insustentável, insustentável, insustentável. Quando fica insustentável, ela acessa a emoção da raiva e a partir dessa emoção da raiva, ela pá, quebra o casulo, consegue desenvolver de uma forma completa as suas asas e aí sim está pronta para voar. Então, o que eu te trago a partir dessa história é que nesse ditado popular que a gente tem no nosso Brasil sobre não é sobre dar o peixe, mas sim ensinar a pescar, é muito isso. Na natureza, a gente pode receber as coisas prontas, né? Mas quando a gente recebe tudo pronto, a gente não sabe como deixar tudo pronto. Então, usando esse exemplo do casulo, usando esse exemplo da borboleta, a borboleta ela tem que passar por dificuldades, ela tem que passar por desafios para ela conseguir voar, porque senão ela vai ser simplesmente um inseto que está toda hora simplesmente rastejando pelo chão. Mas a potência desse animal é a capacidade de voar, é desenvolver a beleza, cara. Quem já viu uma borboleta já viu a beleza que são as asas de uma borboleta. Então imagina se a gente não conseguisse ver uma borboleta. Se a gente não conseguisse ver essa beleza, se a gente não tivesse uma borboleta no nosso ecossistema, porque ela não teve essa capacidade de passar por essa dificuldade. E a mesma coisa para você. Olha para a sua vida, reflete. Quais são os momentos que você já passou que te trouxeram para onde você está aqui hoje? O que você já passou que você teve que se manter firme, que você teve que respirar fundo, quantas vezes fossem necessárias para poder seguir em frente? A gente não precisa replicar tudo na vida, a gente não precisa estar aqui querendo discutir com tudo, querendo brigar todas as brigas, né? Quando a gente briga todas as brigas, a gente acaba brigando brigas que não são nossas. Só que quando a gente começa cada vez mais utilizar essas ferramentas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para que a gente possa reconhecer o nosso centro, estar regulado, ter as nossas práticas, ter as nossas ferramentas, ter as nossas dinâmicas. As dificuldades elas vão sempre acontecer. Os desafios, eles sempre vão estar aqui à disposição para a gente passar. Só que assim, tudo na vida que é fácil fica difícil e tudo que é difícil fica fácil. Uma chefe minha sempre me falava isso quando a gente trabalhava com marketing. E o que eu vejo isso é muitos amigos meus até de que estudamos juntos no colégio, né? Eu decidi seguir uma caminhada mais para o autoconhecimento, mais para o autodesenvolvimento. E no começo
Isso era uma maluquice, né? Há 5 anos atrás, alguém querer seguir esse caminho do autoconhecimento, fazer isso como profissão, era completamente maluquice. Mas, para mim, mais maluquice ainda seria se eu não tivesse seguido esse caminho. Seria se eu tivesse continuado trabalhando no banco, seria se eu tivesse continuado a trabalhar no atendimento ao cliente, em coisas que não estão muito ligadas ao meu propósito. Então, assim, uma vez o JP, aquele artista, cantor maravilhoso, super recomendo você escutá-lo, mas fizeram essa pergunta para ele: como é que é para você ser artista? Ele falou, cara, eu não tenho muitas escolhas a não ser artista, porque eu já tentei de tudo. Eu tentei fazer várias coisas na minha vida e sempre era uma situação muito maçante. Né? Então, assim, voltando ao ditado, o que é fácil fica difícil, o que é difícil fica fácil, é muito mais fácil você seguir no trabalho que você está, mesmo não estando feliz, mesmo não estando contente, mas você recebe seu salário, você paga as suas contas e chega no final de semana, você vai e vai consumir tudo que você quer consumir para poder compensar toda essa tristeza e todo esse vazio que acontece durante a sua semana. Qual é o caminho mais difícil? É você tomar uma decisão e ir para uma nova direção. Buscar algum tipo de trabalho que esteja alinhado com o seu propósito, buscar algum tipo de ocupação que você possa ser remunerado e ajudar os outros, não sei, mas reflita para você, qual que seria esse caminho, entre aspas, mais difícil no começo? Só que pensa, como que seria para você seguir caminhando todo dia nessas dificuldades, todo dia entendendo as dificuldades, mas estando alinhado com o seu propósito, sustentando a sua caminhada? Que é um pouco disso que acontece na minha vida hoje. Já estou há 5, 6 anos trabalhando com autoconhecimento, com autodesenvolvimento, aprofundando os meus estudos em mim, me conhecendo mais e também podendo compartilhar essas histórias para as outras pessoas. E quando a gente faz isso, quando a gente faz esse caminho, tudo que é difícil, tudo que é novo é difícil, isso é muito natural, né? Então a gente pega um cenário novo, onde ninguém na minha família, ninguém na sua família já trabalhou com autoconhecimento. Então você é o pioneiro trabalhando nisso, cara, não vai ser fácil. Essas são as dificuldades da floresta. Mas quanto você está alinhado ao seu propósito para entender que essa dificuldade, conforme você vai fazendo, ela vai ficando mais fácil. Tudo na vida é assim. Qualquer coisa nova que a gente pegue para fazer, a gente não vai saber de primeira, a gente não nasceu sabendo. Só que como a gente desenvolve essa capacidade com prática, com repetição, mas muito especificamente estando focado e firmado no seu propósito. Quando você está firmado no seu propósito, você está caminhando na direção que você está caminhando, nada te abala. Só que se você não está muito no teu propósito, você só está caminhando, quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, quando você não está muito firme na tua caminhada, você está andando meio perambulando. E aí alguém vai esbarrar em você, você vai tropeçar e vai cair, alguém vai te assoprar, você, nossa, aí um vento vai bater, ou uma chuva, qualquer dificuldade vai te tirar do seu caminho. Então, voltando, a árvore mais forte da floresta é a que está mais exposta e não a que está mais escondida. Porque quando ela está mais exposta, ela aprende a fincar as suas raízes cada vez mais na terra. Então, quando ela finca as suas raízes na terra, a sua base, a sua estrutura está firme. E quando a sua estrutura está firme, você consegue manter os seus galhos flexíveis. Porque a rigidez da árvore, ela está só na raiz, ela está só no tronco, na parte de baixo ali do tronco, porque lá em cima ela se move junto com os ventos, porque ela entende a beleza de se manter fincado no seu propósito, mas também flexível com os cenários e com esse ambiente que está ao nosso redor. Então eu trago essa reflexão para você. Quais são as dificuldades da sua vida que você não está integrando, que você não está contente em passar? E eu te trago esse convite para você mudar essa perspectiva, porque a gente pode abordar coisas para fazer na vida com dificuldade, né? Com peso, ou a gente pode abordar na leveza. Mas quando a gente traz esse campo para a autorresponsabilidade, não é que eu tenha que lavar a louça. Eu quero lavar a louça, porque eu quero ter minha casa limpa. Eu quero que a energia flua de uma forma fluida na minha casa. Então, reflexão final para você. O que você tem que fazer na sua vida para poder fazer o que você quer fazer? Porque quando você faz o que tem que ser feito, é o seu processo de fincar a sua raiz cada vez mais na terra. É o seu processo de se fincar cada vez mais no seu propósito. E quando você finca no seu propósito, aí você pode fazer o que você quiser.
quando você consegue caminhar na caminhada que você quer, você é responsável, né? Você tem autonomia na sua vida. Então, que a gente possa, assim como a natureza, reconhecer que todas essas dificuldades, a gente possa dar graças a Deus que a gente está passando por essas dificuldades. Porque essas dificuldades que tornam a gente mais forte, essas dificuldades que proporcionam cada vez mais resiliência na nossa vida, porque com resiliência, com paciência, a gente pode seguir em frente. Então, sejamos a árvore mais forte. Não tenhamos medo de estar expostos às dificuldades, porque só recebe crítica quem está exposto. Assim como a Brené Brown, grande escritora, fala, nós não devemos aceitar críticas das pessoas que não estão dentro da arena com a gente. Então, para que a gente vai aceitar essas críticas de pessoas que não estão se expondo? Quando a gente se expõe, a gente sabe qual é o risco que tem. Então, que a gente possa valorizar, se expor com o coração aberto, com vulnerabilidade, e entender que esse processo de se expor, de colocar a sua mensagem para o mundo, de se expressar, ela vai impactar outras pessoas. E conforme você passe por todas essas dificuldades viram experiências. E essas experiências que você passou, só você pode compartilhar com seus amigos, sua família, com seus clientes. E no final das contas, no mundo de hoje, no mundo do marketing, nada se cria, tudo se copia. E a grande diferença do que eu estou fazendo para o que você está fazendo é a minha história de vida, são as dificuldades que eu passei. São as histórias que eu passei e como eu consigo contá-las para você de uma forma que você possa ressoar com essa mensagem. Então se exponha, seja a árvore mais exposta da floresta, porque chega de ficar escondido. Escondido não tem crescimento, escondido não tem expansão. E não adianta falar, não, mas eu tô livre, eu me sinto livre de todos esses processos. A liberdade, ela só é liberdade quando ela está em conjunto. Se você está livre sozinho, isso é simplesmente um isolamento. Então não fique isolado, não se esconda, se exponha, porque quanto mais a gente coloca a nossa cara no mundo, mais resiliência a gente acaba adquirindo.